Porque há uma quantidade enorme, especialmente de religiosos, da mesma natureza dos fariseus dos dias de Jesus, dos saduceus, das autoridades do Sinédrio, dos capitães do templo e dos que, em nome de Deus, se investiam de autoridade e manifestavam poder de dominação sobre o povo. Esses mesmos carregam o mesmo espírito homicida que Jesus denunciou em vários lugares e também em João, no capítulo 8, quando disse: vós sois filhos do diabo. Falou para aqueles judeus que adoravam pedras sagradas, o templo, os cultos, as oferendas, o sacerdócio, as libações, os títulos, as ofertas e a supremacia espiritual de acharem que eles eram as únicas pessoas na face da terra que conheciam Deus, a ponto de que Deus pertencia a eles. Como eu vejo pessoas dizendo o Deus de Israel. A grande malignidade de Israel foi dizer o Deus de Israel. Porque dizer o Deus de Israel destrói Israel. Porque faz de Deus propriedade de um povo. Assim como Baal, o deus dos cananeus, os Zeus, Poseidon, Hades, Cronos, deus dos gregos, assim como Osíris, Ísis, Horus e muitos outros deuses dos egípcios, são propriedade. Quando se diz o Deus de Israel, eu tremo de temor e tremor, porque a única salvação seria Israel de Deus. Israel não quis ser de Deus até o dia de hoje, mas preferiu dizer e gritar que Deus é de Israel, propriedade deles. Por isso, nunca enxergaram Jesus, como também nunca priorizaram o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a bondade, a inclusão, a igualdade, a comunhão com os diferentes, com os outros povos. Não, sempre se colocaram num lugar de superioridade, de supremacismo, uma espécie de arianismo sionista. Pouca coisa é mais antiga no seu arianismo de supremacismo étnico, religioso, espiritual, do que esse que a gente encontra nesse povo que diz que Deus é o Deus de Israel, ao invés de Israel ser servo do Deus vivo. Como os profetas diziam o tempo todo. Israel tinha que ser servo, porque Deus não era servo de Israel. Mas até o dia de hoje você vê inclusive os crentes dizendo: eu só creio no Deus de Israel. Eu digo, meu Deus. E olha lá o que o Deus de Israel, através de Israel, está fazendo e fez no mundo. E fez com Jesus, e fez com os profetas. E você quer dizer que você só crê no Deus de Israel? Eu não tenho nada a ver com o Deus de Israel. Eu tenho a ver tudo com o Pai de Jesus, que é o Deus que Israel nunca quis até o dia de hoje. Mas os cristãos não querem entender isso, porque eles querem ter um avô perverso que mata o filho e que deixa como legado o ódio. E aí eles levantam essa bandeira e dizem: não, eu só creio no Deus de Israel. Pois é, Israel que também se lamentará batendo no peito, porque deu de mão a revelação de Deus desde o início, o tempo todo. Eles nunca gostaram do que era bom, verdadeiro e justo. Assim como os irmãos de Jacó odiaram a José, que era diferente dele. Então vamos matá-lo. Assim como os irmãos de Davi abominaram a Davi porque era diferente deles, então não vamos nem mostrá-lo. Assim como Saul odiou a Davi porque tinha uma atitude bem superior a dele, então vou eliminá-lo. Assim como os reis
de Israel, de Salomão em diante, deram de mão a toda a boa revelação dos profetas genuínos de Deus. Salomão preferiu crer em si mesmo e se tornou ele próprio a medida de todas as coisas. E terminou como um grande feiticeiro, dos piores que a terra já conheceu. Até que no final da vida, pela misericórdia de Deus, ele se converteu ao abatimento da sua fraqueza. E foi quando ele teve a melhor chance de enxergar a vida com genuína sabedoria divina, que é o que você encontra especialmente lendo o livro de Eclesiastes, que é um texto de um idoso convertido à verdade desistente da idiotice. Depois dele é uma sucessão de reis ruins. Apareciam profetas de Deus, eles matavam. Obrigaram entre si, se odiavam como irmãos, se separaram, fizeram guerra uns contra os outros. E vocês admiram esse povo. E querem parecer com esse povo, ficam horrorosos como vocês estão. Trágica é a situação de todos os que querem imitar Israel, porque se tornam piores do que eles próprios. Aí vem João Batista, e eles acolheram? Não. Quando quiseram matá-lo, levantaram a voz? Não. Aí vem Jesus, e o que eles fazem? Conspiram por todos os meios e modos, em todos os seus grupos denominacionais, até conseguirem levá-lo à morte. E quando ele vence a morte e ressuscita de entre os mortos, eles espalham uma fake news, dizendo, não, o corpo foi roubado, é mentira, são todos os enganadores, e essa é a história que até o dia de hoje eles contam. E o que dá testemunho contra eles é o fato de que eles continuam a ser mentirosos, enganadores, perversos, não se convertem à verdade. Você pode esfregar a revelação na cara deles, que eles fecharão os olhos e te odiarão, e se puderem te apedrejarão. Esses também, quando o Senhor voltar, se lamentarão. E todos quantos na terra tiveram mais luz e puderam enxergar e ver, mas escolheram não a verdade que opera pelo amor, mas a mentira, o ludíbrio, o engano, a miragem, a dissimulação, o ódio, a raiva, o egocentrismo, as manifestações de controle, de dominação, de acumulação de poder, de riqueza, de fama, de autoridade para controlar, esmagar, manipular os outros. Esses também olharão para cima e vão dizer, meu Deus, e essa bola que cava em nossa frente todo dia, de gerações. Era a única possibilidade, era a única filosofia, era o único estilo de vida, era o único modo de ser que é salvado a natureza, salvado a humanidade, salvado a sociedade, trazido equilíbrio aos humanos, de modo que o planeta nos fosse suficiente para a nossa subsistência e sobrevivência, mas nós não quisemos. Nós quisemos marxismos, quisemos capitalismos, quisemos liberalismos, quisemos monarquismos, quisemos capitalismos de todas as naturezas, quisemos totalitarismos, quisemos anarquismos, quisemos tudo o que conseguimos inventar. Agora, o óbvio que nos garantia a possibilidade de que vivemos daquele jeito, nos respeitando, nos amando, nos ajudando, nos sarando, nos tratando, nos socorrendo, nos cobrindo, nos alimentando, sendo irmãos uns dos outros. Seria a única chance que teríamos de que essa humanidade tivesse dado certo. Mas nós matamos todo mundo que propunha isso, nós antagonizamos contra todos aqueles que queriam viver esse projeto, nós chamamos de idiotas, de tolos, de bobos, de fracassados, de frágeis, de pobres, de miseráveis, todos que
nos instavam para que vivêssemos essa vida que podia ter salvado o planeta e nós não quisemos. Então, lamentar-se-ão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder ilimitado. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos conforme explicações que eu tenho feito durante todos esses dias, desmantelando alguns desses tabus sobre o eleicionismo predestinista fatalista do pessoal que só enxergava a história como uma linha do tempo e um Deus preso à linha do tempo, para quem também o passado era passado, o presente era presente e o futuro seria futuro, conforme eu já expliquei. Pois bem, ao chegarmos aqui, deve ter muita gente perguntando: escuta, Caio, e esse negócio de milênio existe? Acontece quando? Porque você vem expondo o que acontecerá e já acontece e sempre aconteceu e só aumenta em intensidade nessa linha do tempo de espiral crescente, até as coisas chegarem à sua completude, à sua densidade máxima, e o Senhor Jesus voltar, mas em momento algum você falou do tal do milênio. Quando Jesus voltar, acabou tudo? Aparentemente não. Aparentemente não. Haverá ainda outros fenômenos civilizatórios. A gente depreende isso da leitura da sequência dos evangelhos, especialmente Paulo, da carta de Pedro, e sobretudo Apocalipse. Quando você o lê, você encontra. E você encontra sinais de um tempo novo, de uma nova era, mas que ainda não chega em plenitude absoluta, ainda se manifesta em termos de relatividade, no livro de Isaías, também no capítulo 65, quando se lê do verso 17 em diante. Isaías 65, de 17 em diante. Quando se lê, pois, eis que crio novos céus e só há um Pedro, haverá um novo céu e uma terra, nos quais habitarão a justiça. E aqui nesse novo céu e nova terra, descrito pelo profeta Isaías, não existe ainda uma absolutização de toda a perspectiva eterna, da chegada e da absolutização da glória eterna. Há uma glória presente, mas em estado de relatividade, mas uma melhoria salvadora que assambarcará, que cobrirá toda a existência planetária e toda a civilização, E diz, não haverá, jamais haverá memória delas. Uma humanidade esquecendo, tirando da mente todo o horror, desaprendendo a prática do mal e ensinando novos modos, novos olhares para as novas gerações. Uma harmonia com a criação, com a natureza, com os humanos. A morte da importância patriótica, que é um negócio desgraçado, é o nacionalismo patriótico, é demoníaco. Em Cristo não há nacionalismo patriótico. Onde há nacionalismo patriótico, não há evangelho. Porque onde há o verdadeiro evangelho, o evangelho desmonta todo o nacionalismo patriótico. Já não haverá memória dessas idiotices. Mas vós, os que fizerem parte dessa nova era, desse mundo, dessa época, folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu vou criar. E vocês vão ver como é possível viver em paz.
Porque eis que eu crio para Jerusalém, que Paulo diz em Gálatas 4, que só gera porte para matar, para guerra, para desordem, até Jerusalém. Jerusalém é um até extremo das coisas. Até em Jerusalém haverá alegria. E para aqueles que moram lá, que só experimentaram guerra depois de guerra, guerra depois de guerra, a vida em Jerusalém tem sido uma miséria, miséria. Desde que Davi a tomou dos gentios, ela se tornou uma cidade que tem o nome de Cidade da Paz, mas é a cidade da guerra, do sangue, da morte, onde todas as pessoas mais interessantes que Deus enviou para esse planeta foram mortas lá. É chocante isso, é Jesus quem diz. E o texto prossegue dizendo: e exultarei por causa dela e folgarei com aqueles que nela sejam o meu povo. E nunca mais se ouvirá de choro, nem de morte, nem de amor, nem de agonia, porque foi só isso que aconteceu de Deus. Até chegar esse dia. Pensa para viver poucos dias, como hoje a gente vê em Gaza. E a história de Jerusalém também é uma história de morticínio, de mortandade de crianças. São milhares de anos de morte de crianças. Milhares constantemente praticados, uma hipocrisia, um fanatismo sem igual na face da terra. Não há lugar nem geografia que tenha praticado mais fanatismo e homicidas do que Jerusalém, até o dia de hoje. E a maior demonstração disso é que mataram todos os profetas a Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Não haverá, portanto, depois desse tempo, criança para viver poucos dias, mas ainda haverá morte. Não haverá também velho que não cumpra os seus dias, que não fique muito velho até morrer de velho, e bem morrido, com vitalidade, como foi o caso do meu avô, que morreu com 104 anos, que ficou com dente na boca, dor de cabeça, parecia já uma nova era. Mas todos viverão assim, com saúde. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quando chegar esse tempo. Mas ainda haverá morte. Haverá muita ciência, muita longevidade, muito prolongamento da vida, muita saúde. E quem pecar, portanto, haverá ainda erro, falha, equívoco. Quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado ou julgado, que é uma hipérbole, para dizer que essa coisa de causa e efeito e kármica será eliminada dessa perspectiva. Haverá o tempo todo a chance da renovação da consciência. Eles edificarão casas e nelas habitarão, diferentemente de hoje, onde a maioria das casas que alguém edifica é para outros morarem. O próprio indivíduo que constrói a casa não tem onde habitar, na maior parte das vezes, no planeta. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto, ou seja, terão paz. Para você plantar uma vinha e comer do seu fruto, você precisa de paz e de tempo. Não dá para plantar vinha no meio da guerra e nem comer do seu fruto. Eu tenho vinha aqui no meu jardim. Você planta hoje, vai esperar alguns anos para ela crescer e começar a dar o seu fruto. E você tem que cuidar, fazer as podas certas, nas horas certas, no tempo certo. Tem que ter paz. Não dá para fazer isso em guerra, em tormento. E mais do que isso, diz: não edificarão para os outros, para que outros habitem. Nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade será como a da árvore, a longevidade humana será como a da árvore, se viverá muito, muito. E os meus filhos e eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Produziu, vai usufruir. Não é um outro que vai tomar posse. Não trabalharão em vão para voltar para casa sem nada. Nem terão filhos para calamidade, para morrerem como resultado da tragédia e da maldade. Porque serão todos a posteridade bendita do Senhor,
e os seus filhos todos estarão com eles. Haverá felicidade relacional e familiar, e intercultural e civilizatória, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu já os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. É um tempo em que a natureza inteira vai sentir a frequência, o clima, a vibratoriedade da reconciliação e da pacificação universal. E o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todos esses lugares santos do Senhor. E assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Por isso é que eu digo a vocês, não me construam casa, porque os céus dos céus não me podem conter, eu todavia habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Portanto, Isaías 65 nos apresenta um tempo de relatividade, ainda tem morte, ainda se trabalha, ainda se faz esforço, mas se tem o fruto do trabalho, se tem paz, se tem harmonia, se tem reconciliação, se tem longevidade, harmonia natural, a natureza pacificada, as estações em ordem, o mundo experimentando e respirando a oxigenação da reconciliação universal. É o que Isaías 65 nos diz, embora ainda não seja uma descrição de algo absoluto, definitivo, com o banimento de toda dor, lágrima, morte, desventura humana, como é a promessa da eternidade glorificada da Nova Jerusalém, que a gente lê em Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22.